O que torna esse horário assustador não é o que acontece fora do corpo. É o que acontece dentro dele. Você já acordou no meio da noite, olhou para o relógio e sentiu um frio estranho ao ver 3 horas da manhã. Não medo comum, não susto de pesadelo. Algo diferente, um silêncio pesado. O quarto igual, mas errado. O corpo acordado demais. A mente alerta sem motivo. E a sensação mais perturbadora de todas, você não acordou por acaso. A maioria das pessoas tenta ignorar isso, vira para o lado, fecha os olhos, finge que não sentiu nada, mas quase ninguém consegue dormir imediatamente, porque o corpo sabe de algo que a mente ainda não entendeu. Agora pense nisso. Se fosse apenas um horário, por que tantas pessoas em países diferentes, culturas diferentes, vidas completamente diferentes, relatam a mesma experiência? Acordar. 3 da manhã. Coração acelerado. Silêncio absoluto. Sensação de estar sendo observado, mesmo sem ver nada. Coincidência? Talvez, se isso não se repetisse há décadas. Relatórios médicos, estudos sobre o sono, registros hospitalares, relatos psicológicos. Todos apontam para o mesmo padrão inquietante. O corpo humano entra nesse horário, em seu ponto mais vulnerável. Mas isso ainda não explica tudo, porque o que realmente assusta é o que acontece quando você acorda. Nesse momento, seu cérebro não está sonhando, mas também não está completamente desperto. Você está em um estado raro, instável, perigoso, um estado onde o instinto assume o controle antes da lógica. É por isso que você sente medo antes de entender o motivo. O coração dispara primeiro. A respiração muda depois. E só então vem o pensamento: tem algo errado aqui. E não, isso não é misticismo barato. É sobrevivência. Durante milhares de anos, esse exato horário marcava o ponto mais crítico da noite para os humanos. Predadores caçavam. Fogueiras se apagavam. Vigilância falhava. A tribo dormia. Quem acordava? Geralmente acordava porque algo se aproximava. O cérebro moderno herdou isso. Mesmo dentro de um quarto seguro. Mesmo em um apartamento. Mesmo sozinho. Seu corpo não sabe disso. Ele só reconhece o padrão. E reage. Agora aqui está a parte que quase ninguém te conta. Muitas pessoas relatam que, ao acordar às 3 da manhã, não sentem medo imediatamente. Sentem atenção. Como se algo tivesse chamado sua consciência de volta. Um ruído inexistente. Um estalo que não aconteceu. Uma presença que não se move. Você olha para o quarto. Tudo parece normal. Mas o corpo insiste. Não volte a dormir ainda. E então vem o pensamento mais desconfortável de todos. Se não houve barulho, por que acordei? É nesse momento que muita gente pega o celular, acende a tela, quebra o escuro, porque a luz devolve controle. A luz faz o cérebro acreditar que está seguro. Mas perceba algo curioso. Quase ninguém acende a luz do quarto. As pessoas preferem a tela, porque levantar significa se mover, e se mover significa confirmar se há algo ali. A maioria prefere não confirmar, e isso diz muito. Agora me diga, se fosse apenas um reflexo biológico, por que tanta gente descreve a mesma sensação de observação? Não vultos, não sombras claras, mas a certeza de que algo percebeu que você acordou. E aqui começa a parte realmente desconfortável. Estudos sobre percepção mostram que o cérebro humano detecta ameaças antes da consciência, milissegundos antes. Você sente e só depois entende, ou tenta entender. Às 3 da manhã, essa diferença aumenta. A razão dorme, o instinto vigia. E instinto não dispara alerta sem motivo. Ele não inventa perigo, ele responde. A pergunta que ninguém gosta de fazer é simples. Responder a quê? No próximo capítulo, você vai entender o que exatamente acontece com o cérebro nesse horário, por que ele entra em estado de alerta máximo. E por que algumas pessoas relatam experiências que não deveriam ser possíveis. Mas aviso agora. Depois de entender isso, talvez você nunca mais olhe para o relógio da mesma forma quando acordar no meio da noite. Quando você acorda às 3 da manhã, algo importante acontece no seu cérebro. Você não está sonhando, mas também não está totalmente acordado.
Você está preso em um estado raro, instável e pouco compreendido. Um estado em que o cérebro emocional assume o controle e a parte racional fica para trás. É exatamente nesse intervalo que o medo se torna mais intenso. Não porque você imagina coisas, mas porque o cérebro para de filtrar ameaças irreais. Normalmente, durante o dia, seu cérebro age como um porteiro. Ele barra estímulos inúteis, ignora ruídos, descarta sensações vagas. Às 3 da manhã, esse porteiro está dormindo. E tudo entra. Qualquer som mínimo, qualquer mudança no ambiente, qualquer sensação corporal. Tudo é tratado como potencial perigo. Agora pense nisso. Se o cérebro está tão sensível, por que tantas pessoas relatam a mesma sensação específica? Não é confusão. Não é pânico aleatório. É foco. Atenção direcionada. Muitos descrevem que, ao acordar nesse horário, sentem que o ambiente está atento a eles, não o contrário. E aqui começa a parte que os estudos costumam suavizar, mas os relatos humanos não. Durante esse estado, o cérebro entra em algo chamado hipervigilância primitiva. É um modo antigo, anterior à linguagem, anterior à lógica. É o modo que manteve nossa espécie viva. Nesse estado, o cérebro não pergunta, isso é real? Ele pergunta apenas, isso é perigoso? E se não conseguir responder imediatamente, ele dispara o alarme. É por isso que o medo surge antes do pensamento. Mas existe um detalhe que torna esse horário ainda mais perturbador. Entre 2h30 e 4 horas da manhã, o corpo humano atinge seu ponto mais baixo de temperatura, pressão arterial e atividade metabólica. Em termos simples, você está biologicamente mais fraco, mais lento, menos responsivo, menos capaz de reagir. Seu cérebro sabe disso, e é exatamente por isso que ele fica mais alerta. Agora vamos falar do que ninguém gosta de admitir. Nesse estado, o cérebro não cria ameaças do nada. Ele amplifica sinais, sinais pequenos, ambíguos, quase invisíveis. Algo fora do lugar. Um silêncio errado. Uma ausência de som onde deveria haver algum. Você já reparou que quando acorda às 3 da manhã, o silêncio não é relaxante? Ele pesa. É um silêncio ativo, como se estivesse esperando. E isso acontece porque o cérebro, nesse estado, passa a procurar padrões de vida ao redor. Respiração, movimento, presença. E quando ele não encontra nada claro, a sensação não é alívio, é desconforto. Porque, na natureza, silêncio absoluto geralmente significa uma coisa: algo fez todos os outros ficarem quietos. Predadores não fazem barulho, eles criam silêncio. E mesmo hoje, dentro de casas, apartamentos, cidades, esse instinto continua funcionando. Agora entra um fenômeno ainda mais inquietante. Muitas pessoas relatam que, nesse horário, sentem dificuldade de se mover por alguns segundos. Não paralisia completa, mas um corpo pesado, lento, como se o corpo estivesse atrasado em relação à mente. Isso acontece porque o cérebro acorda antes do corpo. Você desperta mentalmente, mas o sistema motor ainda está parcialmente desligado. É o mesmo mecanismo que impede você de sair correndo enquanto sonha. Só que agora, você está acordado e vulnerável. Nesse exato momento, qualquer sensação de presença se torna mais intensa, porque você não pode reagir imediatamente. O cérebro interpreta isso como ameaça elevada. Agora pare e pense. Quantas vezes você acordou às 3 da manhã e ficou completamente imóvel, sem perceber por quê, sem querer se mexer, apenas parado? Isso não é indecisão. É instinto puro. Na natureza, se você acorda e não sabe o que está ali, o movimento pode denunciar você. Então, o corpo espera, escuta, sente. E aqui vem a pergunta mais desconfortável até agora. Por que tantas pessoas sentem que não estão sozinhas nesse estado, mesmo quando não há nenhum sinal claro de alguém? O cérebro humano é excelente em detectar presenças, mesmo sem vê-las. Ele analisa microvariações no som, no ar, na pressão, coisas que você conscientemente não percebe. E às 3 da manhã, essas percepções
passam direto, sem filtro. É por isso que algumas pessoas descrevem algo específico. Não é ver algo, não é ouvir algo. É a certeza de que algo sabe que você acordou. E isso muda tudo, porque o medo não vem da escuridão. Vem da ideia de que a escuridão já te percebeu. No próximo capítulo, vamos entrar no ponto mais controverso de todos. Por que esse horário aparece repetidamente em relatos de experiências extremas? E por que algumas pessoas acordam exatamente às 3 da manhã por dias seguidos, sempre no mesmo minuto? E quando você entender isso, talvez perceba que nem todo despertar é aleatório. Alguns são respostas. Não é ocasional, não é coincidência. E definitivamente não é aleatório. Há um padrão inquietante que aparece em milhares de relatos ao redor do mundo. Pessoas que acordam exatamente no mesmo horário, no meio da madrugada, por vários dias, às vezes semanas, sem despertador, sem barulho, sem sonho que justifique. O corpo simplesmente desperta. E quase sempre, o horário cai entre 3h e 3h40 da manhã. Agora, a pergunta que realmente importa não é se isso acontece. É porque o cérebro decide acordar você exatamente ali. Vamos começar pelo que a ciência aceita e depois avançar para o que ela evita aprofundar. O cérebro humano funciona em ciclos extremamente precisos. Durante a noite, você passa por camadas de sono, leve e profundo REM e microdespertares quase imperceptíveis. Esses microdespertares acontecem todas as noites, mas normalmente você não lembra deles. O que muda às 3 da manhã? Nesse horário, ocorre um cruzamento raro. O sono REM está intenso, o corpo está no seu ponto mais frágil, o cérebro emocional está altamente ativo, o ambiente externo está no máximo silêncio. É o cenário perfeito para o cérebro interpretar estímulos mínimos como sinais relevantes. Mas isso ainda não explica por que o despertar acontece sempre no mesmo minuto. E aqui entra algo que poucos vídeos mencionam. O cérebro cria ancoragens temporais. Se você acorda uma vez em estado de alerta máximo, o cérebro registra aquele horário como potencial ponto de risco. Ele marca. E na noite seguinte, ele se antecipa. Mesmo que nada aconteça, mesmo que não haja estímulo externo, é o cérebro dizendo: da última vez algo estava errado aqui, vamos acordar antes. Agora imagine isso acontecendo várias noites seguidas. O cérebro passa a monitorar ativamente esse horário. Você não está acordando por acaso, você está sendo chamado à consciência. E aqui surge algo ainda mais perturbador. Muitas pessoas relatam que ao acordar nesse horário repetido, o ambiente parece ligeiramente diferente. Não drasticamente, mas o suficiente para causar estranhamento, som abafado, sensação de ar pesado, uma percepção de profundidade alterada no quarto, como se o espaço estivesse atento. Isso acontece porque o cérebro, ao acordar abruptamente do REM, mistura fragmentos do sonho com a realidade, mas não de forma visual. Ele mistura emoções e intenções. Você não vê algo, você sente que há algo. E o sentimento é específico, não é ansiedade comum, não é medo genérico, é expectativa silenciosa. Agora pense nisso. Por que o cérebro escolheria acordar você se não houvesse nada para reagir? A resposta mais desconfortável é essa. Porque para o cérebro, o risco de acordar sem motivo é menor do que o risco de continuar dormindo. E isso só acontece quando ele detecta uma mudança que você conscientemente não percebe. Variações sutis de pressão, movimentos quase inexistentes. O cérebro humano é extremamente sensível a padrões de vida. Ele foi moldado para perceber quando algo vivo está próximo, mesmo parado, mesmo silencioso. Agora entra um detalhe que arrepia. Muitas pessoas relatam que, ao acordar nesse horário repetido, sentem que se mover é uma má ideia, não por paralisia, mas por intuição. Como se algo dissesse: não faça barulho, não se exponha, espere. Isso não vem da imaginação consciente. Vem de uma parte do cérebro que não fala. Ela apenas sinaliza. E o sinal é claro. Imobilidade é sobrevivência. Na natureza, quando um predador está próximo,
O movimento denuncia. Então, o corpo faz o que sempre fez, fica imóvel e escuta. Agora, aqui está o ponto mais inquietante até agora. Algumas pessoas relatam que, quando finalmente conseguem se mover, a sensação desaparece instantaneamente, como se algo tivesse sido interrompido. O silêncio muda, o ar parece normal. O quarto volta a ser apenas um quarto. Isso levanta uma pergunta que ninguém gosta de formular. E se o despertar não for o problema, mas a interrupção de algo que estava acontecendo enquanto você dormia? Não algo visível, não algo físico, mas um estado, um momento em que a consciência não deveria emergir. E quando ela emerge, algo se desfaz. É por isso que tantas pessoas descrevem a mesma sensação. Não parecia que eu acordei sozinho. Parecia que algo percebeu que eu acordei. No próximo capítulo, vamos entrar no ponto mais sensível de todos. Por que a sensação de ser observado é tão precisa? Por que ela não é difusa nem genérica? E por que o cérebro humano é assustadoramente bom em detectar olhares, mesmo na escuridão total? Depois disso, a pergunta não será mais por que isso acontece. Será: o que acontece quando você não acorda? Existe um medo específico que não se parece com nenhum outro. Ele não vem com imagens, não vem com sons, não vem com pensamentos claros. Ele vem como certeza. Você não acha que está sendo observado? Você sabe. E isso é o que mais assusta, porque o cérebro humano é extremamente ruim em criar certezas sem motivo. Ele cria dúvidas, ele cria hipóteses, ele cria paranoia. Mas certeza absoluta, isso só aparece quando algo muito antigo é ativado. Algo que existe antes da lógica, antes da linguagem, antes da civilização. Esse mecanismo tem nome: detecção de olhar. O ser humano evoluiu com um problema simples e mortal. Predadores não anunciam presença. Eles observam. E quem era observado, geralmente não tinha segunda chance. Por isso, o cérebro desenvolveu uma habilidade brutalmente eficiente: detectar quando outro ser vivo está direcionando atenção. Não visão, não movimento, não som. Atenção. E aqui está o ponto que quase ninguém conhece. O cérebro humano reage à atenção direcionada, mesmo sem estímulo sensorial direto. Testes em laboratório mostraram algo perturbador. Pessoas conseguem identificar quando estão sendo observadas, mesmo com os olhos vendados e em ambientes silenciosos, muito acima do acaso. A ciência explica isso parcialmente com microsinais: mudanças mínimas no som ambiente, alterações de pressão do ar, variações quase imperceptíveis de movimento. Mas isso não explica tudo, porque muitas pessoas sentem essa presença em ambientes completamente estáticos, sem vento, sem ruído, sem qualquer coisa se movendo. Ainda assim, o corpo entra em estado de alerta, o coração muda o ritmo, a respiração fica mais rasa, os músculos se preparam, sem você pedir, sem você decidir. Agora pense nisso. Por que o corpo entraria em modo de sobrevivência se não houvesse nada a sobreviver? A resposta mais honesta é essa: porque o cérebro prefere errar por excesso do que errar por ausência. Mas isso não explica a precisão da sensação, porque quem já sentiu isso sabe. O medo não está espalhado pelo ambiente. Ele vem de um ponto específico, uma direção, um canto, um espaço no quarto. Você sente de onde vem. E aqui entra algo ainda mais inquietante. Relatos do mundo inteiro descrevem o mesmo padrão. A sensação surge quando você está imóvel. Ela se intensifica quando você tenta ignorar. Ela diminui quando você se move ou faz barulho. Isso não é comportamento de imaginação. É comportamento de algo que depende do seu estado. Agora vamos falar do horário. Entre 3h e 4h da manhã, o cérebro está no ponto mais vulnerável possível. A parte racional está reduzida. A parte instintiva está dominante. A percepção emocional está amplificada. Você está acordado, mas não totalmente no mundo. É o estado perfeito para detectar presenças sutis, não físicas no sentido clássico, mas padrões de vida. E aqui vem a parte que ninguém gosta de ouvir.
O cérebro não reage assim a objetos. Ele não entra em alerta máximo por paredes. Não reage a móveis. Não reage ao escuro. Ele reage a algo que pode reagir de volta. Por isso a sensação é tão específica. Por isso ela parece pessoal. Por isso você sente que, se mover errado, algo pode acontecer. Agora pense em algo ainda mais estranho. Muitas pessoas relatam que, quando fecham os olhos, a sensação piora. Como se o cérebro dissesse, não perca contato visual. Mesmo sem ver nada. Isso acontece porque, na natureza, perder de vista um predador é mais perigoso do que encará-lo. O corpo prefere manter a atenção, mesmo que doa, mesmo que assuste. Agora, aqui está o detalhe que muda tudo. Em quase todos os relatos, a sensação termina abruptamente. Não diminui aos poucos. Não se dissolve lentamente. Ela simplesmente acaba, como se algo tivesse ido embora, ou como se tivesse sido interrompido. E, quando termina, o corpo relaxa imediatamente, sem explicação, sem raciocínio. Isso levanta uma pergunta que ninguém consegue responder com conforto. Se tudo isso fosse apenas imaginação, por que o corpo saberia exatamente quando parar? No próximo capítulo, vamos falar sobre algo ainda mais perturbador. Por que o silêncio absoluto amplifica essa sensação? Por que o cérebro começa a ouvir coisas que não são sons? E por que o silêncio, para o ser humano, sempre significou perigo? Depois disso, a história deixa de ser apenas psicológica. Ela começa a tocar algo mais profundo, algo que você sente, mas nunca aprendeu a nomear. Existe um erro comum sobre o silêncio. As pessoas acreditam que silêncio é calma, paz, descanso. O cérebro humano discorda. Para o cérebro, silêncio nunca significou segurança. Silêncio sempre significou interrupção. Na natureza, o som é vida. Insetos, vento, folhas, respiração, movimento. Quando tudo para, algo fez parar. E é por isso que o silêncio absoluto incomoda tanto. Às 3 da manhã, quando a casa está imóvel, quando a rua está vazia, quando nenhum som atravessa o ar, o cérebro entra em um estado específico chamado hipervigilância passiva. Você não está procurando perigo, mas está pronto para ele. Esse estado não é escolha, é automático, é biológico. E aqui está o detalhe inquietante. Nesse estado, o cérebro começa a criar som, não por loucura, por sobrevivência. Ele amplifica ruídos internos, o próprio batimento cardíaco, a respiração, o som do sangue circulando, e misturado a isso, ele começa a preencher o silêncio com padrões. É por isso que, quando tudo está quieto demais, você começa a perceber estalos, rangidos, pequenos ruídos que sempre estiveram ali, mas agora parecem diferentes, mais próximos, mais direcionados. Agora pense nisso. Se o cérebro faz isso para sobreviver, por que o faz com tanta intensidade justamente quando você está sozinho? Porque solidão plus silêncio é a combinação perfeita para o alerta máximo. Durante milhares de anos, estar sozinho significava estar vulnerável, sem vigia, sem proteção, sem aviso prévio. E o cérebro nunca esqueceu isso. Por isso, quando você acorda do nada às 3 da manhã, o primeiro impulso não é se mexer, é ouvir. Você fica imóvel, segura a respiração por alguns segundos. Tenta identificar se há algo além do silêncio. E muitas vezes, é nesse momento que a sensação volta. A sensação de estar sendo observado. Não porque algo apareceu, mas porque o cérebro espera que algo apareça. O silêncio cria expectativa. E expectativa cria presença. Agora vem a parte que deixa isso ainda mais desconfortável. Estudos mostram que, em ambientes silenciosos, o cérebro humano aumenta drasticamente a sensibilidade à direção. Você não apenas percebe algo, você percebe de onde. É por isso que o medo nunca é no quarto todo. Ele sempre vem de um canto, da porta, do corredor, de trás. E aqui entra algo que quase ninguém percebe. O cérebro reage de forma diferente quando acredita que a ameaça está observando, e não apenas presente. Presença gera medo, observação gera paralisia.
E é exatamente isso que acontece. Você não grita, não corre, não reage. Você congela. Porque na natureza, movimento denuncia. E o cérebro prefere esperar até ter certeza. Agora pense em algo ainda mais perturbador. Muitas pessoas relatam que, quando o silêncio é quebrado, um carro passa, um vizinho se mexe, um som distante surge. A sensação desaparece instantaneamente, como se algo tivesse sido interrompido, como se o canal tivesse sido quebrado. Isso acontece porque o som devolve ao cérebro a sensação de controle. O silêncio tira isso. E aqui está a pergunta que incomoda. Se o silêncio é apenas ausência de som, por que ele cria tanta presença? Por que ele parece carregado, pesado, denso? Talvez porque o silêncio não seja vazio. Talvez seja espaço. E espaço para o cérebro sempre foi o lugar onde algo pode estar. Existe um momento específico em que tudo muda. Você ainda não pensou em nada. Ainda não viu nada. Ainda não ouviu nada. Mas o corpo reage. Um arrepio atravessa os braços. A nuca fica rígida. A respiração muda sozinha. E só depois disso, o medo aparece. Isso acontece porque o cérebro não é o primeiro a perceber perigo. O primeiro é o corpo. Muito antes da linguagem, antes do raciocínio, antes da consciência, o corpo já precisava decidir: lutar, fugir ou congelar. E essa decisão nunca foi racional. Ela é sensorial. Às 3 da manhã, quando você acorda do nada, seu corpo faz uma leitura do ambiente em milissegundos. Temperatura, pressão, cheiro, vibração, silêncio. Tudo isso é processado antes de qualquer pensamento consciente. E aqui está algo inquietante. O corpo não reage apenas ao que está presente. Ele reage ao que pode estar. É por isso que você sente frio de repente, mesmo sem mudança real de temperatura. É por isso que o coração acelera, mesmo sem ameaça visível. É por isso que você sente vontade de se virar, mas não se vira. Esse reflexo tem nome: resposta de orientação interrompida. É quando o corpo detecta algo indefinido e decide que se mover pode ser pior do que ficar imóvel. Na natureza, isso salvava vidas. Se algo estava observando, o movimento chamaria a atenção. Então o corpo trava. E agora vem a parte que quase ninguém conhece. Durante a madrugada, o cérebro libera menos serotonina e mais cortisol basal. Isso significa duas coisas ao mesmo tempo: menos sensação de controle, mais sensibilidade a ameaças. Ou seja, o corpo está mais alerta e a mente está menos capaz de explicar. Essa combinação é perfeita para o medo sem forma. Você sente, mas não sabe explicar. E quando não se explica o medo, ele cresce. Agora pense nisso. Por que tantas pessoas relatam exatamente os mesmos sintomas? Arrepio na nuca, sensação de ser observado, vontade de olhar para trás, paralisia momentânea, mesmo em lugares diferentes, casas diferentes, países diferentes. Isso não é coincidência. É padrão biológico. Existe uma área específica no cérebro chamada amígdala. Ela não analisa. Ela reage. Ela não pergunta: o que é isso? Ela pergunta apenas: é seguro ou não? E à noite, com menos estímulos externos, a amígdala assume o controle. A lógica dorme. O instinto vigia. É por isso que pensamentos estranhos surgem. Imagens rápidas passam pela mente. Cenários aparecem sem convite. Não são ideias, são simulações. O cérebro ensaiando respostas para algo que ele acredita que pode acontecer. Agora, aqui está algo realmente perturbador. O corpo humano reage de forma diferente quando acredita que o perigo está atrás. Os músculos das costas se contraem. A postura muda. O pescoço fica tenso, mesmo sem você perceber. E sabe por quê? Porque na evolução, a maioria dos ataques vinha de trás. Predadores não avisam. Eles observam. Então, quando você acorda às 3 da manhã com a sensação de que algo está atrás de você, isso não é imaginação solta. É um reflexo antigo, primitivo e extremamente específico. Mas aqui vem a pergunta que muda tudo. E se o corpo estiver errado? E se não houver nada? Então, por que ele reage como se houvesse?
A resposta não é confortável. O corpo não foi feito para estar certo. Foi feito para sobreviver. Ele prefere reagir 1000 vezes sem motivo do que falhar uma única vez. E agora vem a parte que quase ninguém gosta de ouvir. Há situações em que o corpo reage mesmo quando não existe ameaça externa nenhuma. Mas isso não significa que a reação seja falsa. Significa que o perigo pode não estar fora. Agora preste atenção, porque este é o ponto em que a maioria das pessoas percebe algo que preferia não perceber. Quando você acorda às 3 da manhã com o coração acelerado, quando sente que está sendo observado, quando não consegue se mexer por alguns segundos, nem sempre o cérebro está reagindo ao ambiente. Às vezes, ele está reagindo a você mesmo. Durante o sono, o cérebro não desliga. Ele reorganiza memórias, emoções, traumas, medos não resolvidos. E aqui está o detalhe perturbador. Às 3 da manhã, essa reorganização atinge o pico. É o horário em que o cérebro está mais vulnerável a conteúdos emocionais antigos. Culpa, ansiedade, medo, sensações que você ignora durante o dia. Durante o dia, você se distrai. À noite, não. E quando o cérebro encontra algo mal resolvido, ele não mostra em forma de pensamento lógico. Ele mostra em forma de sensação. Peso no peito, arrepio, angústia sem nome. E a mente precisa explicar isso de algum jeito. Então ela cria uma narrativa. Tem algo aqui. Estou sendo observado. Algo está errado. Não porque haja algo no quarto, mas porque há algo ativo dentro de você. Existe um fenômeno chamado externalização do medo. Quando o cérebro sente ameaça interna e projeta para fora porque é mais fácil lidar com algo externo do que olhar para dentro. É mais suportável pensar: tem algo no escuro, do que admitir. Tem algo em mim que não resolvi. Por isso o silêncio incomoda. Por isso a escuridão pesa. Por isso a madrugada amplifica tudo. Não há ruído suficiente para abafar seus próprios pensamentos. Não há luz suficiente para distrair. Não há pessoas suficientes para confirmar que está tudo bem. Você fica sozinho com você. E isso assusta. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Algumas pessoas relatam que, quando finalmente criam coragem para se mexer, olhar ao redor, acender a luz, o medo não desaparece imediatamente. Ele demora. Às vezes, permanece. Por quê? Porque o medo não estava no ambiente, ele estava no estado mental. E isso cria uma pergunta desconfortável. Se não havia nada ali, por que parecia tão real? Porque o cérebro não diferencia bem ameaça real de ameaça emocional intensa. Para ele, ambas ativam os mesmos circuitos. O corpo reage igual. O coração acelera igual. O medo é igual. E agora, algo importante. Isso não significa fraqueza, não significa loucura, não significa imaginação exagerada. Significa que você é humano. Seu cérebro foi moldado para sobreviver em um mundo hostil, não para viver em quartos silenciosos, com pensamentos acumulados no meio da madrugada. Mas existe um último detalhe. Algo que explica por que, mesmo depois de entender tudo isso, a sensação ainda não vai embora completamente. O cérebro odeia perguntas sem resposta. E às 3 da manhã, quando você acorda do nada, o cérebro não sabe responder se o perigo é real ou apenas interno. Então ele faz o que sempre fez. Ele mantém você alerta, só por garantia. Agora pense nisso. E se aquela sensação de estar sendo observado não for exatamente medo, mas um alerta antigo dizendo: olhe para algo que você vem evitando. Talvez não haja nada no escuro. Talvez o escuro apenas removeu as distrações e mostrou o que estava ali o tempo todo. A pergunta final não é: por que 3 da manhã é assustador? A pergunta real é: o que em você acorda junto? E isso é o que faz tantas pessoas acordarem exatamente nesse horário. Não porque algo está vindo até você, mas porque algo quer ser visto.